Oi, gente, estamos começando mais um Papo de Estagiário. O programa dessa semana é sobre consumo consciente. Você com certeza já viu por aí alguém usando um canudo de inox, um copinho de alumínio ou de silicone. Hoje a gente vai falar sobre isso. É modinha ou realmente está tomando forma, as pessoas estão aderindo, está fazendo diferença para o meio ambiente? Para a conversa de hoje, estamos aqui com Isabel Souza. Ela é bióloga e também é adepta ao estilo de vida de consumo consciente. Tem um Instagram que divulga essas dicas e mais, vocês vão saber daqui a pouco. Também estamos aqui com a Oceane Moraes, que é engenheira agrícola e ambiental, que vai falar para a gente sobre os impactos, como usar as coisas de forma correta, os 3 R's que a gente escuta na escola e às vezes acaba nem usando na vida, né? Então, boa tarde, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje o programa é comigo, Eli Galindo. E comigo, Ruth Arruda. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Isso. Lembrando que você pode assistir esse programa nas páginas do Facebook, do Sistema Jornal do Comércio, no tvjc.com.br e no youtube.com/tvjcpe. Começando, vamos falar sobre o que é, de verdade, o conceito de consumo consciente, que às vezes a gente ouve por aí, mas nem sabe o que é, né? Pronto, eu posso iniciar falando um pouquinho de algo mais amplo, que vem antes do consumo consciente, que seria justamente o consumo sustentável, que é você consumir os produtos de forma consciente, avaliando, tendo a intenção de verificar se esse produto ou esse serviço causa desperdícios, traz algum impacto não só ambiental, como também social. Então, dentro desse conceito de consumo sustentável, a gente tem o consumo consciente, de verificar como eu posso estar usando esse produto, avaliando meus fornecedores, empresas, a história da empresa, para poder estar melhorando, né, a questão desse material, para que ele não traga prejuízos, impactos ambientais. E também falando um pouquinho dos impactos, a gente ouve muito falar hoje em dia sobre o consumo consciente. Então, de uns meses para cá, vem se falando muito disso. Então, quais são os impactos? Já tem algum impacto no meio ambiente, na sociedade? Sim, a gente vê os impactos de uma forma geral, seja da parte de degradação ambiental, seja a questão de mudanças climáticas, o aumento da população. Então, com o aumento da população e o consumismo exacerbado, né, com exageros, a gente vê também um número maior de produtos de resíduos sólidos que são gerados e que às vezes não tem o tratamento até o destino final, até a sua destinação final. Então, vão sendo colocados de forma incorreta no ambiente. Isabel, como foi que você criou essa consciência e começou a utilizar produtos reutilizáveis? Como foi que você foi seguindo esse caminho até hoje? Dá dicas para as pessoas no Instagram. Então, a primeira ação que a gente faz lá em casa, a gente teve uma criação de reutilização e utilização dos materiais de forma total, né? Só que é de uma forma inconsciente. Geralmente a gente faz isso visando o bem-estar da casa, da família, da família em geral. E depois, quando eu vim estudar, que vim conhecer os processos de industrialização, de comércio, do consumo que a gente realmente tem, que muitas vezes ele não é consciente, né? Inconsciente, a gente acaba comprando coisas sem necessariamente precisar dessas coisas. E quando eu passei a entender isso, eu comecei a ter práticas conscientes do que eu iria fazer na minha vida, né? Eu costumo dizer que primeiro a gente tem que transformar a gente mesmo para depois transformar o ambiente que a gente está e depois as outras pessoas. Então, quando eu comecei a ter a clareza de que eu precisava ter algumas mudanças na minha vida, eu comecei a conversar com as pessoas, né, e dar dicas de como elas poderiam também fazer, né? Não necessariamente as pessoas fazem isso, mas pelo fato de eu falar, eu já fico bem. Né? Você sabe que está multiplicando a sementinha ali. Isso. Então, a Alcione estava falando pra gente que há vários tipos de consumo, não só o consumo consciente, não é isso? Eu queria que tu explicasse pra gente mais um pouquinho sobre isso. Tá. A gente tem um consumo consciente, que é verificar, como ela estava falando um pouquinho anterior,
a questão da necessidade de realmente eu precisar daquele item, então eu fazer uma compra para itens realmente de sobrevivência, como também para o bem-estar. Então isso faz mais parte também do consumo consciente. Temos a questão do consumo verde, que é você verificar, pesquisar a índole da empresa, das empresas que você está aderindo àquele produto, àquele serviço, para ver se eles têm uma preocupação ambiental, se eles estão dentro da lei, estão seguindo as regulamentações, as normas. E também e muitas o consumo vezes responsável também, Sim. tá? Que é você estar responsável daquilo que você está consumindo e aí você está, tanto a empresa ter a responsabilidade de voltar com aquele produto para o seu ambiente, para o seu tratamento final e ele poder ser reutilizado ou reciclado, como também a preocupação de você verificar, como é que eu posso falar, a utilização disso. E por muitas vezes a gente vai no automático, né? A gente é criado comprando coisa no supermercado, o produto que tá ali, a verdura e tal, e a gente não cria essa consciência de que, tipo, aquilo tem muito agrotóxico, aquilo vai fazer mal, porque se todo mundo come, vamos comer também, sabe? E vamos falar um pouquinho sobre isso, de que há consequências, né? Elas não vão ser imediatas, amanhã ou depois, mas elas vão chegar daqui a um tempo. Isso, tanto o subconsumo como o superconsumo, o subconsumo, ele vai trazer algum tipo de degradação ambiental. Então, se a gente compra um produto orgânico, uma alimentação orgânica, ela vai ser tanto mais saudável para a gente, como também a forma de manuseio para aquele material ter sido cultivado foi a forma mais adequada. Então, existe uma preocupação ali atrás. Então, a gente também tem de verificar essa questão da importância. Porque às vezes a gente compra um produto que vem com agrotóxicos, podendo prejudicar a nossa saúde. Aquele produto, ao ter sido cultivado, ele não teve um manejo, às vezes, de forma incorreta. Então aquilo pode estar prejudicando o solo e está trazendo ali degradações. Eu queria também que vocês falassem um pouquinho sobre a importância de marcas e empresas grandes aderirem a esse consumo consciente, a esse consumo sustentável, para assim as pessoas começarem a aderir a esse tipo de vida, esse estilo de vida também. Eu acho importantíssima. A gente tem algumas empresas que já estão utilizando o lixo recolhido dos oceanos para a produção de produtos, né? Isso já acontece, já tem bancos sendo feitos, até tênis sendo feitos com lixo que foi jogado no mar indevidamente e, além disso, muitas vezes a gente diz, mas o grande poluidor são as empresas, é o governo, que deveria fazer algumas atitudes para diminuir a quantidade de lixo que é colocado no ambiente. Sim, isso é muito verdade, só que a gente também tem que se conscientizar de que essas coisas são feitas porque a gente ainda consome, a gente continua consumindo. E tem gente que diz, mas a gente comprar produtos orgânicos é muito caro ser sustentável, né? Mas na verdade não é. A partir do momento que você pensa que a sustentabilidade não é você consumir um produto mais caro ou um produto daquele lugar. Claro que se você for num grande supermercado, os orgânicos eles serão mais caros. Mas se você for numa feirinha agroecológica, vai sair até mais barato do que você comprar os produtos convencionais no supermercado. Tanto nas feirinhas agroecológicas quanto de artesãos. Quando a gente passa a consumir produtos que são feitos por pessoas individuais, microempreendedores, além da gente pagar menos pelo produto, porque vai ter durabilidade, vai ter qualidade e você sabe de quem você está comprando. E você ainda pode gerar um lucro para a sua vida, para a vida da outra pessoa, para o ambiente e... No caso, você aplicou isso para também ser uma fonte de renda, né? Sim. O artesanato é uma forma de ganhar dinheiro e ser sustentável. Inicialmente não pensava muito sobre isso, mas depois que eu fui aplicando na minha vida, eu fui pensando, por que não fazer para as pessoas também consumirem isso, né? E daí foi que surgiu as ideias de colocar em prática e também agregar no meu artesanato.
E aqui a gente tem alguns dos exemplos, né, que a gente tá falando sobre o consumo consciente e tem alternativas baratas, não precisa comprar coisas super caras que tem por aí, né? Exatamente. Uma coisa muito legal que a gente viu é porque a gente tem visto muitos canudos de inox, de vidro, de papel sendo vendidos. E às vezes a gente, mas eu não vou sair para comprar, ou é muito difícil achar. Mas vocês já pararam para pensar o quantos copos a gente ganha, né, em festa, em coisa, que tem um canudinho assim de plástico rígido, que a gente recebe e deixa lá em casa encostado, mas você pode usar ele, né, para reutilizar, beber sua água durante, quando você tá na rua, chega em casa lá, vai estar tudo certo, né? Tem também o copo, que esse copo é super baratinho de encontrar. Esse Pode copo ser eu ganhei, na reutilizado. verdade, em um evento que eu fui. Geralmente a gente vai para muito evento, né, na universidade e na vida, como em geral. E daí a gente acaba ganhando muitos copos, até em festa a gente ganha copos e daí a gente pode reutilizar ele, pode utilizar ele durante o nosso dia a dia, né, para não usar os copinhos descartáveis que tem na embalagem que ele é reciclável, mas na verdade a taxa de reciclabilidade dele é muito baixa, né? Então a gente acaba produzindo mais lixo e Se perdendo, né? Perdendo ali o recurso natural. exatamente. E nessa questão de produzir lixo, é uma coisa que a gente usa inconscientemente e muito é algodão, né? Quando Isabel trouxe um algodãozinho aqui produzido de lã, é lã? Não, é Crochê. Crochê, né? é um fio de crochê. Um fio de 100% crochê. algodão. 100% algodão, né? Que você usa tanto para tirar maquiagem, para passar tanto produto no rosto e joga fora. Você pode usar esse, lavar e tá pronto para usar de novo, né? Exatamente. Acho que outra coisa também que a gente usa muito, muito e não usa um só é as hastes flexíveis. Então isso a gente usa um, dois e acaba jogando no lixo e não coloca para reciclar muitas vezes. Então esse Porque aqui a taxa de reciclagem dele também é muito baixa, porque é um produto que geralmente a gente joga no lixeiro do banheiro, né? Então, o lixo do banheiro, ele não é utilizado, ele é um não rejeito, ele não terá outro tratamento dele a não ser o descarte. Então, E outra coisa que a Oceana estava falando pra gente antes do programa começar é uma questão muito interessante, que se você tá na rua, em festa, você repara que sempre tem um catador ou alguém catando as latinhas pra reciclagem ganhar uma forma, um dinheiro com aquilo, né? As cooperativas. A partir da reciclagem. Mas você não vê catando a garrafa, né? Você estava Isso. explicando pra gente como é que funciona essa questão. Porque a questão das garrafas são vários tipos de plásticos, então dificulta fazer essa questão da coleta e também tem a questão do valor agregado, que não é tão alto, que não é um valor já não é um valor alto, mas ele não é um valor mais baixo do que a coleta de metal. Tá? Então assim, a indústria para o metal ela mobiliza mais a reutilização, a reciclagem desse produto. Então, uma garrafinha de água, por exemplo, tem um descarte muito Mais maior comum, isso. do que uma Uma latinha. Isso. Então, ela vai pro oceano, vai pros rios. Isso, e vai ser descartada muitas vezes de forma incorreta. tanto tá? é que quando chove aqui em Recife, né, e as águas correm para os rios, a gente vê a grande quantidade de garrafinhas né? PET, né? Porque não é, a gente não vê muito latinha, a maior quantidade de lixo que tem nos rios é de garrafa, não é? E outra coisa que ainda prende muita gente a usar os recicláveis, os reutilizáveis, é a questão da higiene, né? Pode pensar, não vou usar um canudo porque se eu usar uma vez e jogar fora, eu tô sendo mais protegida de alguma impureza. Mas vocês também estavam explicando que não, né? Que por muitas vezes a gente não sabe nem a procedência daquele plástico que a gente encontra no canudo no meio da rua, enquanto a gente pode ter o nosso, né, limpinho em casa, tendo certeza da procedência. Isso. Que você pode estar higienizando, você pode ter o seu cuidado, né, da melhor forma. E às vezes você vai numa barraquinha dessa, você pega o canudo, muitas vezes eles não estão protegidos, não está com um plásticozinho, que também já é outro resíduo ali, né? Então às vezes você tem o material do próprio canudo e da embalagem do canudo. Então a gente ali está tratando já de 2 resíduos. Então a gente utilizando um canudo de inox, que é o que a gente está vendo mais hoje em dia, você pode ter o cuidado da higienização e você está diminuindo ali esse desperdício desse produto, tá? Dessa matéria. Até a garrafa PET, né, que você estava falando também sobre a temperatura que ela suporta. Isso, as garrafas PETs, elas
o material delas, em alta temperatura, elas vão liberar alguns compostos que são tóxicos para o nosso corpo e que podem ser até cancerígenos. E quando a gente compra ela, a gente diz, não, mas está geladinha, né? Só que antes dela estar geladinha, ela passou pelo processo de transporte e nesse trajeto ela esquentou. Então, não quer dizer que a água que a gente está tomando da garrafinha PET que a gente compra tá livre de qualquer coisa, tá super limpa, né? A gente, na verdade, sabe que a indústria passa por um processo de certificação, de controle e tal, mas tem todas as questões de transporte, de armazenamento que foge do controle da indústria. E até absorvente mesmo, Isabel trouxe pra gente uma opção de absorvente, que você, desse tamanho, abre, né, e tá na bolsa. Isso, ele é super confortável. Se a gente parar para pensar a quantidade de absorventes que a gente joga no ambiente, uma mulher só, no seu período menstrual, ela pode gerar um lixo de mais de 5.000 absorventes, né? E esse absorvente, ele pode durar por 5 anos, você lava, é um cuidado diferente com o seu corpo, né? E é reutilizável, você não vai estar jogando, desperdiçando. E lava com água e sabão mesmo? Lava com água e sabão. Não é recomendável colocar água sanitária, porque o material do absorvente é 100% algodão e ele absorve muito. E daí, se a gente colocar água sanitária, a água sanitária pode ficar no produto, no absorvente e para o nosso corpo, né? E muita gente diz, mas ECA, né? O nosso sangue, não sei o quê. Mas, gente, é super fácil de lavar, é só colocar ele de molho assim, tira a água depois, passa outra água e depois esfrega e ele tá limpo. Ele vai ficar limpinho assim mesmo. Eu só trouxe um limpo, né? Um novo para mostrar. A Isabel estava falando no perfil do Instagram dela que foi o mais difícil de começar a usar, né? Porque as pessoas falavam muito, era algo que ainda não tá na boca do povo, né? De falar sobre isso. Inicialmente, porque isso parte de um processo anterior, né? A menstruação é um tabu. A gente não fala muito sobre isso e as pessoas tendem a ter muito nojo daquilo que a gente passa todos os meses, né? E quando você ressignifica esse tabu, que você pensa que é um processo natural e que é saudável, você acaba tendo um comportamento diferente com o seu ciclo, né? Então foi esse processo que eu passei. Eu passei por uma ressignificação da minha menstruação e comecei a usá-lo. Uma outra coisa também foi o desodorante que ela produz, né? Produz em casa. Sim. É um desodorante super fácil de fazer. Se você tiver interesse de fazer em casa também, é só você pesquisar. É uma receita da Bela Gil. Esse daqui é um produto que eu faço, mas atrás ele vem dizendo de onde eu tirei a receita e se você quiser fazer em casa, você também pode. Então, é a base de leite de magnésia, que ele é antifúngico e antibacteriano e que a gente usa para a nossa saúde, né? Se a gente está com algum problema intestinal, o leite de magnésia ajuda e funciona muito bem. Desde que eu descobri ele, eu só uso ele agora. Também não tem aquele perigo de deixar a axila escura, né? Porque não, e também não mancha as roupas. Né? Agora é só o processo de transpiração. A gente vai transpirar normal, que é o que a gente deveria fazer, né? Porque os outros, eles tapam os poros e isso pode provocar alguns tumores, que pode virar até câncer de mama. Importante. Vamos falar aqui mais ou menos o preço, o custo de cada produto desse, caso alguém se interesse. Por exemplo, quero ter um guardanapo que eu posso usar depois, não ficar jogando fora cada guardanapo que eu vou usar. O custo mais ou menos de cada um aqui. R$ 2,50 o guardanapo. O disco de crochê é R$ 3,50, mas comprando 3 sai por 10. Tem o desodorante é R$ 12. Se você usar ele até o fim e trouxer o frasquinho de novo, ele fica por R$ 10. O absorvente
Ele vai variar no preço, porque tem dois tamanhos, um grande e um médio. Esse daqui é o grande, ele vai custar R$20. E o pó dental, vocês vão falar? Pó dental também, né? Eu trouxe aqui Pó um pó dental é dental. algo que você usa, né? E não... Eu não produz pra- comercializo isso, mas eu uso o pó dental. Ele serve como um creme dental, só que no caso é um pó. E ele é feito com joá, bicarbonato e pó de cravo. Ele vai... O joá, ele tem o poder de ensaboar, então quando a gente passa, bota na escova e passa nos dentes, escova normalmente, a espuma vai sendo gerada. Eu não comercializo o pó dental ainda, mas se alguém tiver interesse... Mas ele é fácil de fazer, não é algo difícil. Muito fácil de fazer. Qualquer pessoa pode fazer em casa. É só comprar os materiais, juntar, misturar, já está pronto. E um potinho desse dura quanto tempo, mais ou menos? Não sei, acho que 15 dias. E assim, a gente tem visto que esse uso, né, tem se tornado algo mais frequente. A gente tá vendo as pessoas realmente aderindo, empresas também. Até a gente tava falando sobre um restaurante sushi, né, de comida japonesa. Quantos hashis e madeiras a gente joga fora, né, aquilo. E muita gente já tá trocando pelo de alumínio também. Em quanto tempo será que a gente consegue ver os resultados desse impacto positivo no meio ambiente? Olha, as mudanças ainda são pequenas, mas a gente já pode dizer que teve um progresso, mas elas precisam ser intensificadas desde a educação básica até a formação do nível superior, né? Porque você vai estar na sua profissão, como é que eu posso estar fazendo ela de maneira sustentável? Então, essa questão do consumo consciente, ela vai dentro de todos os ciclos, a gente avaliar a nossa vida e aderindo. Então, a mudança de hábito é algo difícil, a mudança de comportamento. A gente veio a gente é uma sociedade consumista. Então, a gente vê uma inovação, um novo produto no mercado, a gente quer logo ele. Mas se a gente aguardar mais um pouco e depois do lançamento e aderir à versão anterior, que já passou pela análise do público, então já vai ver um produto ali mais confiável. Então, a gente, a cada vez mais, tem de intensificar a questão da educação para que essas mudanças possam ser mais vistas ainda. E uma educação que tem que começar desde criança. Desde criança, pequeno, tá? E isso vai abranger todos e todas as atividades. Então, eu posso fazer um turismo sustentável, eu posso fazer questão de transporte, eu alterar o meu modo para um transporte coletivo, então isso vai trazer benefícios. A questão da alimentação, como a gente falou, usar produtos orgânicos, por exemplo. Eu vou estar ajudando, porque lembrando que a gente falou que o impacto ele não é só a parte ambiental, mas também social. Então, a gente vai estar ajudando o pequeno agricultor, a agricultura familiar. Então, você vê que ele vai abrangendo várias esferas e que é tudo no nosso cotidiano. Então, tudo que a gente for estar fazendo, a gente tem de ver. Então, pensar, né? Eita, eu vou comprar essa garrafinha, mas qual a vida útil desse produto? Quando eu não querer mais, tipo, qual o destino final que eu vou dar a ele? O meu fabricante vai querer de volta? Não. Eu vou poder reutilizar para outra maneira. Eu posso fazer um jarro, quem sabe. Eu posso fazer um artesanato desse produto. Eu posso encaminhar para uma cooperativa. Então, esse pensamento, essa mudança de pensamento tem de começar a ocorrer, né? Acho que não vou gerar isso. E o que não falta é tutorial na internet, né? Ensinando Isso. a fazer várias alternativas, né? Vamos deixar pro pessoal o seu Instagram, para quem quiser saber as dicas, os produtos. Para mim falar. Sim. No Instagram, meu nome é Isabel Souza e tá @isa.s.costa. E o dos produtos Construindo e Harmonizando, é a minha lojinha virtual. Quem quiser te achar também, faz Eu faço palestras e treinamentos na área ambiental e segurança do trabalho. Então, podem me encontrar pelo Instagram, Alcione_M_Melo, Alcione Moraes, e também pelo Facebook. Isso, eu queria agradecer as meninas, o papo fluiu muito bem. Obrigada. Tinha muito mais coisa para falar, mas acho que muito assunto. em outra oportunidade vai voltar a falar sobre isso. É um tema muito importante. A gente estava conversando que é um tema urgente, né? A gente precisa se preocupar com isso cada dia mais. Lembrando também que você pode assistir esse e outros programas no Facebook do Sistema Jornal do Comércio, na página do youtube.com.br/tvjcpe e no site tvjc.com.br.
Isso, muito obrigada a todo mundo que assistiu e até a próxima semana.